Eu gostaria de estender a vocês a gratidão de nossa igreja lá em Porto Alegre por todo o carinho, o amor e a generosidade dos irmãos que tem sido estendido até nós nesse momento tão complexo, né? Ainda finalzinho da semana passada nós recebemos 2 caminhões com donativos que foram enviados pelos irmãos, de muitas doações, alimento, roupa, enfim, colchão, coisas de todos os tipos. Nós somos muito gratos ao Senhor pela generosidade de vocês, pelo carinho de vocês, pelo cuidado que recebemos do Senhor através da vida de vocês. Certamente a Oceânica e a Atos 29, como rede, tem sido nosso principal ponto de apoio, tem sido quem tem nos socorrido nesse momento de tristeza, são os nossos principais ajudadores e nós somos muito gratos ao Senhor por isso. No dia 27 de abril, irmãos, nós tivemos as primeiras notícias a respeito da enchente. O rio Taquari, na região mais alta do Rio Grande do Sul, encheu por causa das chuvas. O rio Taquari subiu 32 metros de seu curso normal. Estourou a barragem 14 de julho. E 2 dias depois disso, as águas já estavam na nossa região, ali na região metropolitana, em Porto Alegre. E eu acredito que vocês têm um pouquinho de ideia a respeito de tudo que aconteceu de lá para cá. Nós tínhamos, como igreja, acabado de alugar um prédio novo, sabe aquela alegria, prédio novo, sonhos e tudo mais. Quarta-feira fizemos a mudança, na sexta-feira as águas inundaram o nosso prédio. E permanece inundado até este exato momento. 4 famílias da igreja perderam absolutamente tudo. Absolutamente tudo. O pastor Henrique tem acompanhado, tem mandado imagens, vídeos, enfim. 2 delas tinham conseguido retornar para casa, mas infelizmente sábado as águas voltaram a subir. E tiveram que ser evacuados mais uma vez. No meio disso tudo, irmãos, nós temos lutado para ser o mais útil que a gente pode ser. Estamos com uma iniciativa de um centro de fabricação e distribuição de marmitas para pessoas que estão em abrigos e vocês devem imaginar, só na cidade de Canoas nós temos 124 mil desabrigados. A gente está falando de um negócio absurdo. E falta recurso, falta comida, falta água potável. Tem lugares que a água já chegou nas torneiras, mas o cheiro é insuportável. A situação está realmente calamitosa. Nós temos muitos voluntários trabalhando em abrigos. Acredito que teve até um querido irmão aqui da igreja que teve um desses abrigos, que temos voluntários trabalhando, teve lá, pôde ajudar de alguma maneira, providenciar algumas necessidades. Era um abrigo com 500 pessoas, 140 crianças, faltavam 60 colchões. As pessoas dormindo no chão, no frio, molhados, com uma única roupa no corpo. Nós temos enfrentado dias realmente difíceis. E a pergunta que surge diante de dias como esses é: como ter esperança? Como ter esperança em meio à calamidade? Como manter o coração alegre, a esperança inabalável, quando o cuidado de Deus parece tão estranho? Quando parece que Deus simplesmente virou suas costas, ou que Ele não se importa. Nós temos lutado para conseguir nos reunir como igreja. E na semana passada nós conseguimos a concessão de um coworking numa outra cidade que não foi tão afetada. Fizemos o máximo que pudemos para nos reunir. E eu comecei então lá na igreja uma série de sermões intitulada Sermões da Inundação. E nós estamos em busca de encontrar esperança no meio da nossa calamidade. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos este sermão, esse primeiro sermão da nossa série de sermões, que foi pregado no domingo passado em nossa igreja,
eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E para isso eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no livro de Abacuque, o profeta Abacuque, no capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Enquanto os irmãos abrem, eu gostaria de convidá-los a fecharem os olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir por sua iluminação. Senhor nosso Deus e Pai, nós te exaltamos. Te bendizemos, Senhor, porque Tu é a nossa alegria, a nossa salvação. O Senhor é o nosso Redentor, é a nossa rocha e a nossa fortaleza. E pedimos, Senhor, esteja conosco nessa noite. Por meio de Cristo Jesus, fale aos nossos corações no poder do Teu Espírito. Molde-nos conforme a Tua palavra e nos guie nos caminhos que Te agradam. Forme o caráter de Cristo em nós por meio do Teu Evangelho. É essa a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, a quem amamos. Amém e amém. Irmãos, Abacuque do capítulo 1, nós vamos dos versos 1 ao 5. Ouça com fé a palavra de Deus. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e Tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência e Tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Veja, irmãos, o que foi revelado a Abacuque, segundo o que o texto diz no verso 1, foi uma sentença. Foi algo pesado. E diferentemente dos outros profetas, Abacuque não se coloca a falar com o povo da parte de Deus. Ele fala com Deus. Ele fala, sua conversa é diante do Senhor. Ele está diante de Deus tendo uma audiência com o Senhor de toda a terra. E é interessante porque Abacuque significa literalmente abraço. E é bem sugestivo porque Abacuque é como alguém que se abraça ao Senhor. Ele se agarra ao Senhor como quem está agarrado em uma luta. Ele luta com o Senhor e sua arena de batalha é o terreno da oração. Abacuque abraça a dor do seu povo, porque vejam, ele cresceu em Jerusalém no maior período de revitalização espiritual que Jerusalém tinha experimentado desde os dias de Salomão. Ele profetiza diante da iminente chegada dos babilônios. Os babilônios estão chegando. Eles dominaram a Assíria, dominaram o Egito e estão marchando contra Jerusalém. Abacuque está diante da destruição do seu povo, irmãos. E ele se coloca diante do Senhor por causa desse sofrimento. Vejam, Israel passou 55 anos sendo governado por um homem chamado Manassés. Manassés foi, de longe, o mais ímpio de todos os reis que governaram sobre Jerusalém. Manassés instituiu postes ídolos de adoração a Baal, promoveu a adoração a Moloque, um culto que incluía o sacrifício humano. 55 anos moldando a espiritualidade do povo para longe do Senhor. Então o Senhor levanta, depois de Manassés e seu filho Amon, que segue os caminhos dele, um homem chamado Josias. Josias é um rei segundo o coração do Senhor, a modelo de Davi. Ele destrói os postes ídolos, começa a purificar o culto em Israel, reinstitui o culto no templo, o povo participa da Páscoa e sob o reinado de Josias o povo prospera, porque agora a espiritualidade está voltando para os eixos. Abacuque cresce durante esse reinado.
Ele cresce ouvindo a respeito da palavra de Deus. Ele cresce num momento de reflorescimento daquela parte da história de Israel que era gloriosa, de um Israel que era fiel ao Senhor. Mas Josias morre. Ele vai para uma batalha no Egito e lá ele é ferido. Então, o Egito domina sobre Jerusalém, coloca um rei vassalo, as coisas vão de mal a pior, a espiritualidade entra na mais profunda derrocata e agora Israel volta a ser aquele povo infiel e o Senhor está anunciando: a Babilônia vai chegar. É diante dessa circunstância que Abacuque profere a sua oração ao Senhor. Ele está sendo pressionado pela realidade da maldade do seu povo e da chegada iminente dos inimigos. E veja, o Império Babilônico foi uma coisa descomunal, irmãos. Eles inauguraram a era dos grandes impérios: Babilônia, Assíria, Pérsia, Grécia e Roma. Eles foram os precursores dos grandes impérios. Eles engoliam tudo que viam pela frente. E a mensagem que Abacuque tem é: a Babilônia está chegando. Diante dessa realidade, Abacuque suplica ao Senhor. Ele clama a Deus por causa do sofrimento do seu povo. E é isso que nós lemos no verso 2. Volte os olhos para o texto. Assim diz a palavra de Deus: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Ele tinha visto os melhores dias de Judá. Ele cresceu quando o reino prosperava. Mas agora ele está diante do Senhor clamando sem que haja resposta. A expressão usada pelo profeta, até quando, deixa claro que fazia tempo que ele estava clamando ao Senhor por algum tipo de libertação. Ele já estava buscando ao Senhor fazia algum tempo, a fim de que o Senhor interviesse na situação deles. Expressar-se por meio da dor e da angústia não é uma exclusividade de Abacuque. Se os irmãos bem lembram, os Salmos é recheado de expressões de sofrimento. Vocês podem até lembrar do Salmo 42, onde o salmista diz que todas as ondas do Senhor se abateram sobre ele, de que a sua alma está em profunda angústia. Essa expressão, até quando, inclusive, aparece 9 vezes nos Salmos. A questão é que a angústia de Abacuque está sendo intensificada, porque mesmo ele clamando ao Senhor com frequência, com sinceridade, com fervor, com um desejo santo de que as coisas se resolvam, o povo da aliança continua se desviando e os babilônios continuam marchando em direção a Jerusalém. Ele leva o seu problema ao Senhor, mas Deus permanece em silêncio. Era como se Deus estivesse se recusando a ouvir a sua súplica. Irmãos, pensem por um minuto. O conhecimento que Abacuque tinha de Deus, a sua compreensão a respeito do Senhor, de que Deus é bom, de que Deus é justo, de que Deus é reto, de que Ele estende a sua misericórdia de geração em geração, de que Ele é compassivo, não estava se encaixando com a sua experiência atual. O povo estava na pior situação possível, os inimigos estavam batendo a porta. O profeta não consegue entender como Deus pode permitir que essa situação decadente permaneça no meio do povo ainda por mais tempo, sem sequer se pronunciar. O profeta está lidando com um problema real, irmãos. Veja o que ele diz: até quando gritarei violência, sem que tu salves, sem que tu intervenhas, sem que tu faça qualquer coisa em nosso lugar? E a seriedade disso é tão grande, que o pequeno livro de Abacuque, que tem 3 capítulos, essa palavra, violência, que no hebraico é Hamas, essa palavra violência aparece 6 vezes. 6 vezes.
Só existem outros 2 livros da Escritura que tem essa palavra mais vezes citada. Salmo, que tem 150 capítulos, cita a palavra Hamas 14 vezes, e Provérbios, que tem 31, cita essa palavra 7. Abacuque tem 3 e fala 6. Proporcionalmente, então, ele está lidando com uma situação caótica. Senhor, violência por todos os lados. Nós estamos clamando e o Senhor não nos olha, o Senhor não nos observa. A situação é terrível, é caótica, é calamitosa. A questão que se levanta para Abacuque é: como ter esperança em meio ao tempo de calamidade se parece que Deus não se importa? Essa é a mesma pergunta que se levanta para nós, irmãos. É a mesma pergunta que se levanta para um povo que está 20 dias debaixo da água e que, quando a água começa a baixar, volta a subir. Como ter esperança se parece que Deus não se importa tanto assim? Como permanecer em fé, crendo que Deus não perdeu o controle, quando a única imagem que nós temos diante de nós é de destruição, é desolação, é tristeza, são olhares perdidos, uma desesperança total e completa? Como permanecermos alegres no Senhor, plenos, satisfeitos, com um coração regozijante? Como ter esperança? Veja, Abacuque, quando fala de violências, quando ele fala de perversão, ele está fazendo um eco à linguagem que foi usada nos dias do dilúvio. Gênesis capítulo 6, quando fala sobre a geração de Noé, diz que a terra estava cheia de violência. E naquele cenário, o mundo foi destruído por causa das águas do dilúvio. E agora Abacuque está vendo essa maldade se multiplicar no meio do povo mais uma vez, e ele se coloca diante de Deus em favor daqueles que não se perverteram, daquele pequeno remanescente fiel que sobrou, só que ele não obtém o livramento do Senhor. É como se o Senhor estivesse realmente de ouvidos fechados para o clamor do profeta. Como ter esperança diante de um cenário desse? Como ter esperança diante de um cenário como o nosso, irmãos? Do nosso cenário lá, da nossa pequena região do nosso país. O estado está debaixo da água. 425 municípios de 497 foram atingidos. Nós estamos falando de milhões de pessoas que perderam suas casas, familiares, empregos, suas cidades. 6 cidades foram varridas do mapa. Não sobrou sequer um prédio em pé. Nós passamos meses orando ao Senhor para que o Senhor nos desse um novo prédio. Nos mudamos na quarta-feira, na sexta-feira, as águas inundaram ele. Em nossas reuniões de oração, todas as segundas-feiras, nós temos clamado por um avivamento, segunda após segunda, mês após mês, e tempo após tempo, e o que nós recebemos foi uma inundação. Nós temos orado pelos perdidos do nosso estado, orado muito e fervorosamente, mas muitos deles foram levados pelas águas. Muitos deles morreram longe do Senhor Jesus Cristo. Como permanecer em fé? Como manter esperança? Como ter esperança diante de tamanha violência, seja a violência que estava nas portas de Jerusalém nos dias de Abacuque, ou a violência que varreu o nosso estado no poder das águas? Como se manter cheio de fé? Irmãos, nós podemos trilhar o mesmo caminho do profeta,
Nós podemos oferecer diante do Senhor as nossas lamentações. Porque veja bem, o profeta, mesmo diante do cenário caótico, diante da destruição iminente do seu povo, da sua cidade, do seu país, se coloca confiante diante do Senhor. Ele lamenta diante daquele que pode resolver a circunstância, daquele que pode mudar tudo de uma hora para outra, com uma palavra de sua boca. Nós podemos seguir o mesmo caminho então. Eu, você, na minha calamidade, na sua calamidade, nós podemos clamar ao Senhor na certeza de que Ele irá nos ouvir. E nós podemos fazer isso, irmãos, porque o maior ato de violência da história foi executado contra o próprio Filho eterno de Deus na cruz do Calvário. Em Jesus Cristo nós temos certeza de que Deus se importa sim com as nossas calamidades. Ele se importa sim com a nossa noite escura da alma, e se importa tanto ao ponto de sofrer todas elas em si mesmo no nosso lugar. Ele está envolvido conosco, mesmo quando estamos sofrendo. Ele continua sendo por nós, mesmo no dia da calamidade. Abacuque só vê violência. Ele clama e não tem respostas. Mas isso nos leva à segunda súplica dele. Veja o que ele diz no verso 3. Assim diz a palavra do Senhor: por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Veja, irmãos, a situação do povo de Deus ganha expressão nas palavras do profeta. A gente só vê maus adjetivos, não é? Eles estão vivendo o pior momento possível. Eles estão vivendo em injustiça, maldade, destruição, luta, discórdia, litígios. Eles não se entendem. Mas para nós entendermos a dor profunda contida na oração de Abacuque, nós precisamos ler esse texto com a mente de um homem piedoso, que foi ensinado na lei de Israel durante toda a sua trajetória. Pense comigo. Ele viveu sua juventude durante o reinado de Josias, como eu já disse aos irmãos. Ele cresceu no florescimento da religião e do culto, celebrando a Páscoa do Senhor. Certamente ele foi criado na doutrina e na admoestação do Senhor. Os seus pais o ensinavam pelo caminho, enquanto levantava, na hora de dormir. Ele tinha a confissão do povo de Deus: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Certamente ele cresceu ouvindo sobre a história de como Deus cria um povo para si por meio dos patriarcas. Ele certamente soube a respeito das grandes vitórias do Senhor contra o faraó e da libertação do Egito. Ele soube de que Deus não deixou esse povo órfão, mas que os adotou e os deu uma boa lei para que eles vivessem na terra prometida. Ele soube de um Deus que os guiou e os liderou enquanto eles entraram na Canaã com Josué, os juízes, Ruth. Ele sabe de Davi, um rei que, segundo o Senhor, permaneceria no trono para sempre. Ele sabe de todas essas coisas, mas agora, depois de tanto tempo ruim, ele floresce nos dias de Josias e certamente ele deve imaginar: é agora que as coisas ficarão boas. Mas Josias morre, tudo se destrói, o povo volta às práticas antigas, está se desviando do Senhor. Como não clamar ao Senhor por justiça? Como lidar com uma situação como essa? Diante daquilo que o profeta vê, o que ele só pode pensar, irmãos, é: será que Deus falhou? São 12 tribos. Sob Roboão, elas se dividem. 10 tribos ao norte, com sua capital em Samaria, tem 20 reis, 5 dinastias, nenhum rei piedoso. As duas que sobram ao sul, Judá e Benjamim, também não são assim
tão piedosas quanto poderiam ser, será? Onde está o Deus que Abacuque foi ensinado a crer? A injustiça é galopante, ela não é feita ou é torcida, a violência é constante, os pobres são oprimidos, e para piorar o contexto político externo é o pior possível. A Babilônia destruiu os assírios, destruiu os egípcios, e agora, sob o governo tirano de Nabucodonosor, estão batendo a nossa porta. A nação se perdeu, os magistrados buscam apenas seus próprios interesses. Diante desse cenário, irmãos, a pergunta de Abacuque aqui no verso 3 é um tanto quanto interessante. Ele diz: por que me fazes ver isso? É como quem se coloca diante do Senhor e fala: por que tu não me esquece? Porque parece que todas as tuas flechas estão voltadas contra mim, porque parece que os teus aguilhões estão a me aguilhoar durante todo o tempo, porque o Senhor não esquece que eu existo. Você já se sentiu assim, irmão? Fustigado pelo Senhor, aguilhoado por Ele, como se Ele quisesse te esmagar. Nós temos nos sentido assim, irmãos. É uma notícia boa e 10 ruins. São as águas que iam baixar e que deixaram. São 100 milímetros de chuva para o dia de amanhã. Você sabe o que significa isso para alguém que teve que ser resgatado de cima de um telhado? Irmãos, o caminho do agir de Deus na história passa muitas vezes na Escritura por uma incomodação profunda no nosso coração. E às vezes aquilo que nos faz sofrer, aquilo que por vezes nos castiga, nos causa indignação, revolta, até mesmo algumas batalhas que nós travamos de maneira dura contra o nosso pecado, ou então a revolta que nós temos com a maldade imperante no mundo, com a injustiça no nosso país. Muitas vezes essas circunstâncias são causadas pelo Senhor para que nós entremos em um alinhamento divino, para sermos úteis para o seu reino. O Senhor usa dessas circunstâncias para nos fazer úteis na sua obra. Ele está trabalhando em nosso caráter a fim de nos usar. Você consegue perceber como, apesar de tanta tristeza, apesar de calamidade sem fim, apesar de destruição inimaginável, você consegue perceber que nós lá no sul temos uma oportunidade única como igreja do Senhor, mas não só nós lá do sul, como a igreja do Senhor no Brasil tem uma oportunidade única. Irmãos, nós temos uma oportunidade única. O Rio Grande do Sul é o estado menos evangelizado desse país. Porto Alegre é a capital menos evangelizada. Das 20 cidades menos evangelizadas do país, 12 são no Rio Grande do Sul. A cidade com maior índice de terreiros de Umbanda fica no Rio Grande do Sul. A cidade mais muçulmana do Brasil fica no Rio Grande do Sul. Nós estamos diante da melhor oportunidade que podíamos ter. Sabe por quê? Porque o solo dos corações foram arados por meio do sofrimento e estão prontos para receber a semente do Evangelho. Estão prontos para receber a semente do Evangelho. Agora é o melhor momento da história para nós enviarmos missionários, para nós trabalharmos em plantio de igreja, para nós pregarmos o Evangelho, para nós avançarmos com a mensagem de esperança. Nós pedimos um avivamento, irmãos. O Senhor está nos enviando. Águas do dilúvio não podem impedi-lo. As tribulações e dificuldades estão unindo, irmãos, a nossa igreja, como 3 anos e meio de pregação todos os domingos não uniu.
Os irmãos estão se amando de um jeito incrível, né? Eu vou esperar isso passar e eu vou falar, gente, ó, continua, tá? Eles estão íntimos, eles estão próximos, eles estão preocupados, eles estão se servindo. É lindo o que Jesus está fazendo no nosso meio, apesar da nossa dor. Nós temos uma oportunidade única de sair desse momento triste da história como uma igreja unida e cheia de amor fraternal. Afinal de contas, isso foi o que Jesus disse que testemunharia para o mundo, de que Ele veio do Pai, quando fôssemos um. Irmãos, vocês também têm uma oportunidade única nesse momento. Vocês têm a oportunidade única de continuar estendendo o seu amor fraterno para gente que vocês nem conhecem. Para gente sofrida que vocês não conhecem. O Senhor tem feito grandes coisas apesar do sofrimento, assim como Ele estava fazendo nos dias de Abacuque. Veja, destruição, violência, luta, conflito. Abacuque está usando uma linguagem tenebrosa aqui. Mas é uma linguagem que era utilizada no sistema judicial de seus dias. Ele está olhando ao redor e ele não está vendo saída. É como se ele estivesse se sentindo comprimido pela circunstância. Parece que agora tudo está perdido. E é exatamente assim que a gente está se sentindo lá. Não são só casas que foram perdidas. Não foram só empresas que vão deixar de existir para sempre. São memórias. São sonhos, são familiares. Nós estamos diante de uma tragédia sem precedente, e talvez a conclusão natural para muitos seja: se perdeu tudo, vou pegar minha mochilinha, o que sobrou, e vou me embora daqui, não há mais esperança. Mas irmãos, ao olharmos para o maior ato de injustiça e de dificuldade da história, a cruel morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós podemos ter esperança de que Deus faz perfeita justiça no céu, mesmo quando só o que nós conseguimos ver na terra é injustiça e destruição. A cruz de Cristo é a maior prova disso. Quando olhamos para o nosso bendito Redentor pregado no leio de vergonha e dor, o que vemos é a maior injustiça de toda a história. No entanto, no céu, essa é a perfeita justiça dos filhos de Deus. O Senhor conhece o fim desde o começo. A ressurreição estava na agenda. O Senhor pode fazer das nossas dores armas para o seu reino. Ele tem o controle da história em suas mãos e por isso podemos confiar no Senhor. Mesmo você, meu irmão, passando pelas inundações das suas emoções que tentam te dominar, passando pelas tribulações que você enfrenta na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, o casamento que não vai tão bem quanto poderia, o filho que te decepciona por uma má decisão, todas essas coisas encontram solução na cruz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor não está alheio a este momento que você está vivendo, meu irmão. Ele está agindo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É isso que nós temos que crer. Se a Bíblia diz, é verdade, irmãos. Você pode não saber como, nem porquê, ou porque o caminho é tão estranho. O Senhor está agindo para te fazer semelhante a Jesus. Abacuque faz, então, o seu terceiro lamento nessa sua primeira oração. E é o que nós lemos no verso 4. Volte os olhos para o texto. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Irmãos, a declaração de Abacuque aqui é muito forte. Em suas palavras, a situação dentro do povo de Deus é tão séria, é de tamanha decadência, que ele diz que a lei se afrouxa. Veja, a lei lá não era como a nossa lei aqui. Ele não está falando de uma lei civil unicamente. Um hebreu
nesse período da história, quando ele pensa na lei, a lei tem pelo menos 3 aspectos, ela envolve 3 aspectos: o aspecto moral, os 10 mandamentos que nós conhecemos, um aspecto social, que é a regulamentação de como se deve viver dentro do reino de Israel, e uma lei cerimonial, que é como se deve prestar culto ao Senhor. E envolve daí inclusive o que comer, o que não comer, como estar puro, como estar impuro e assim por diante. A questão é que Abacuque olha ao seu redor, ele vê a perversão do povo, os babilônios chegando à porta, e ele diz: olha, a lei se afrouxa, não se cumpre a lei aqui. As coisas estão indo de mal a pior. É como se a palavra de Deus não tivesse um poder efetivo no meio do povo de Deus daquele tempo. Os ímpios prevaleciam. Em Judá, nos dias de Abacuque, a justiça não era exercida. Os maus eram absolvidos, os bons eram condenados. Parece um país que eu conheço por aí. A injustiça reinava. Ele não consegue encontrar justiça nem mesmo entre o povo de Deus. Você já parou para pensar que terrível? Ao invés do povo desistir de viver de acordo com esses caminhos tortuosos, o povo ainda intensifica a sua maldade, continua oprimindo os pobres, oprimindo os bons. As orações de Abacuque para ajudar não tem resposta. Ele clama ao Senhor e o Senhor não fala. Ele busca o Senhor e o Senhor permanece em silêncio. Todo o quadro é extremamente desolador. E a pergunta que se levanta neste texto, mais uma vez, é: como ter esperança em meio à calamidade quando parece que Deus não se importa? Como ter esperança em nossas tribulações, quando o cuidado do Senhor nos parece tão estranho, tão esquisito a nossa situação? Como, em conjunto com Abacuque, nós podemos ser levados do nosso grito de desespero a uma expressão de louvor? Como podemos ser levados do desespero total e completo a esperança, quando tudo ao nosso redor parece estar destruído? E para ajudar, Deus não nos responde. Veja, irmãos, Abacuque está fazendo a teologia terapêutica aqui. Ele está se colocando diante do Senhor a fim de encontrar algum tipo de cura para sua alma ferida. E a pergunta que se levanta é: como essa teologia terapêutica que o profeta está fazendo pode se tornar teologia terapêutica para nós também? Em primeiro lugar, irmãos, é importante que nós saibamos que o silêncio divino não significa indiferença. Deus estar em silêncio não significa que Deus não se importa. Não significa de maneira nenhuma. Veja, Abacuque derrama a sua mais sincera súplica, porque ele confia que Deus pode responder, mesmo que Deus não tenha respondido ainda, depois de tanto tempo, de tanta insistência, ele continua confiando que Deus pode respondê-lo, mesmo depois de tanto tempo sem resposta. Meu irmão, Deus não está alheio e indiferente ao tempo que nós estamos vivendo. Ele não está alheio ao tempo que nós estamos vivendo em nossa igreja, em nosso estado, e não está alheio ao tempo que você está vivendo na sua vida agora. Ele sabe exatamente quais são as suas lutas, quais são as dores que você carrega com você, seus traumas, as dificuldades que você tem enfrentado por aí. Ele não somente sabe, como Ele está envolvido com você nisso tudo. Ele tem o controle da nossa vida, Ele sabe exatamente o que acontece na nossa história. Nossos dias estão todos escritos em seu livro, é isso que o Salmo 139 diz. Então, se você está passando por isso, meu querido irmão crente, foi o Senhor quem decidiu que fosse assim. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:28 que Ele faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ele está agindo para o seu bem, por mais que você não consiga ver. Em todas as coisas, nas boas, quando tudo vai bem,
quando tudo na sua vida parece estar encaixado, prosperando e caminhando para o lugar direito, e também nas ruins, naquelas que te esmagam, que te espremem, que te fazem sofrer, que te deixam atônitos, de queixo caído. Abacuque nos ensina que sempre existirão sofrimentos na vida cristã, e de que é papel do crente sentir as dores do mundo. Irmãos, nós podemos perder essa dimensão da nossa vida cristã. Nós não somos desse mundo, obviamente estamos indo para uma pátria celestial. No entanto, nós passamos a transitoriedade da nossa vida pelas vias deste mundo perdido, e precisamos nos envolver com sua dor, com seu sofrimento, com a dificuldade daqueles que nos rodeiam. A teologia do profeta é terapêutica não porque ele se colocou deitado em um divã, passou a fazer uma análise pregressa de sua vida, ficou cavocando dentro de si a fim de encontrar o seu valor interior. É terapêutica porque ele se lançou diante de Deus em fé. É terapêutica porque ele se dobrou diante daquele que poderia atender às suas súplicas e mudar a sua sorte com uma só palavra de sua boca, com uma só ordem. O problema, irmãos, é que ao invés de assumir uma teologia terapêutica, às vezes nós assumimos uma teologia anestésica, o que é diferente. Vivemos como se, agora que somos filhos de Deus, por meio do sacrifício de Cristo, fazemos parte da igreja, nossa trajetória nessa vida vai ser tudo bem, sem problemas. O tarja preta da fé já foi tomado, eu estou anestesiado e estou vivendo numa boa, sem turbulências, sem dificuldades, sem tribulações. O problema do outro não me importa tanto, o que importa é que eu estou tranquilão. Mas essa postura indiferente diante dos sofrimentos do mundo é anticristã. O nosso próprio Senhor Jesus se perturbava diante do sofrimento dos outros. O texto bíblico diz que ele perturbou-se em espírito quando viu o sofrimento dos lamentadores diante do túmulo de Lázaro. Ele perturbou-se no espírito porque ele se importava com o sofrimento daqueles que os rodeavam. Nós também devemos seguir no mesmo caminho, porque Deus não está tanto se importando assim com o nosso bem-estar, quanto Ele se importa com sua própria glória. Ele se importa muito mais com sua própria glória, e Ele nos envia para sermos manifestantes dessa glória para o mundo. O problema, irmãos, é que às vezes nós, por mais que não gostemos de admitir, traímos o Senhor com alguns amores, o conforto, a facilidade da vida, a trajetória tranquila. Mas o fiel discípulo de Jesus não o trai com outros amores. Antes, os seus afetos estão amarrados a Jesus. Seus pensamentos repousam na majestade de seu Redentor. Seu coração não se distrai com outros amores. Seus pés se apressam para proclamar as glórias daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Suas mãos estão sempre empenhadas em sua obra. Seus ombros estão sempre ocupados ao carregar os fardos pesados daqueles que são fracos. Meus irmãos, há um poder superior no Evangelho de Jesus Cristo. Ele ilumina a nossa mente, Ele convence a nossa consciência, converte a nossa alma e alegra o nosso coração. E o ensino de Abacuque para nós é de que nós devemos depositar a nossa confiança total e completamente em Deus, por meio de oração constante, seja para glorificar a Deus com alegria ou glorificar a Deus com o nosso lamento. Irmãos, se o mundo se caracteriza pela falta de confiança em Deus e em suas promessas, nós, os crentes, somos caracterizados pela confiança em Deus e em suas promessas. É isso que nos caracteriza: confiança, fé.
Mesmo nos piores cenários, mesmo quando está tudo alagado, a nossa fé continua inabalável, porque o Senhor continua assentado em seu alto e sublime trono e não perdeu o controle de absolutamente nada. A pergunta natural que surge para um incrédulo nessas horas é: se existe um Deus, eu tenho certeza que Ele não se importa. Eu ouvi isso, irmãos, nas minhas andanças pelos abrigos. Se Deus existe, Ele não se importa. Mas o que nós podemos perceber como crentes no Senhor Jesus, vivendo a vida no meio do povo de Deus, é algo muito diferente disso. O Senhor Deus se importa com a maldade, com a injustiça, Ele se importa com a calamidade, com os sofrimentos desse mundo, com as dificuldades que nós enfrentamos. E nós podemos ter certeza disso, irmãos, porque a pergunta de Abacuque, feita lá no início: até quando, Senhor, clamarei sem que Tu me respondas, sem que Tu me ouças? Quando? Até quando eu vou pedir ajuda sem que nada aconteça? Até quando eu vou ficar vendo essa maldade galopante? Até quando as coisas vão continuar ruins? Essa pergunta não fica sem resposta, irmãos. Deus, no devido tempo, puniu todo o pecado, a maldade, destruiu a possibilidade de todas as calamidades em seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o bendito Filho de Deus, foi essa oferta de sacrifício substitutivo por nossas maldades, por nossas próprias injustiças, pelas calamidades que nós causamos aos outros. Jesus pagou o preço pela nossa redenção. Como bem diz o apóstolo Pedro, o justo pelos injustos. Como diz o apóstolo Paulo, Deus faz de Jesus pecado por nós, a fim de que nós sejamos feitos justiça para Deus. Meu irmão, quando só o que se vê é maldade, quando só o que se vê é sofrimento, é destruição, é injustiça, é violência, quando só o que temos diante dos nossos olhos é impossibilidade, volte os olhos para a cruz de Cristo, olhe para a cruz do nosso Redentor, olhe para lá, de lá flui vida. Sim, meus irmãos, os nossos sofrimentos, os sofrimentos que nós passamos na vida, os sofrimentos do povo de Deus, encontram significado, encontram cores na cruz do nosso Redentor Jesus Cristo. Lá na bendita cruz, o instrumento mais pavoroso de morte, nós encontramos vida. Onde alguns veem horror, nós vemos maravilha. Onde alguns veem destruição, nós vemos a construção de um futuro perfeito para o povo de Deus. Em seus sofrimentos, diante da maldade, diante da destruição, diante do pecado, olhe para o bendito Filho de Deus. Olhe para o bendito Filho de Deus, meu irmão. Ele vai finalmente exterminar todo o mal. Esse dia está se aproximando. Esse dia está se aproximando. Então, no caminho da verdadeira teologia terapêutica, traga o futuro para o presente. Traga o futuro para diante dos seus olhos. Não perca de vista que você foi salvo para uma vida que é para além daqui. Mantenha os olhos fixos no seu bendito Redentor. Meus irmãos, é impossível manter os olhos fixos em Jesus Cristo e desanimar. É impossível olhar para Jesus, o nosso Salvador ressurreto, e desfalecer. A nossa esperança para esse tempo não é política, não é psiquiátrica, não é ajuda humanitária, não é o amor próprio. A esperança que emerge em dias de calamidade como os nossos é de que Deus, em Cristo Jesus, por meio do seu Espírito, está formando um povo para si mesmo, e um povo que habitará com Ele eternamente, em um lugar onde não há choro, não há calamidade, nem inundações, ou qualquer coisa do tipo, no lugar onde Deus mesmo está habitando no meio de nós. Abacuque clama diante do Senhor.
Irmãos, a resposta de Deus é um tanto quanto inusitada. Fica o dever de casa, você pode ler depois. Mas a realidade é que diante do seu contato com Deus, Abacuque pode chegar à mesma conclusão que nós, irmãos. Ainda que a figueira não floresça, que a videira não dê o seu fruto, ainda que não tenha alimento no campo, que os animais não estejam nos seus devidos lugares, ainda que as águas tomem 425 municípios de 497, nós nos alegraremos no Senhor, o nosso Deus. O Senhor permanecerá sustentando o seu povo até o fim, e essa é a nossa certeza, irmãos. O glorioso Redentor venceu a morte, e isso para nós basta. Nele nós encontramos vida eterna, vida plena, e as dores desse mundo não passam de uma notinha de rodapé da nossa história. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Cristo, nosso glorioso Redentor, resplandeça o seu rosto sobre nós, e que Deus abençoe a todos nós. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, meu irmão, medite seu coração naquilo que você acabou de ouvir. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, Senhor. Te exaltamos porque o Senhor é a porção da nossa herança. E absolutamente nada neste mundo pode superar o Senhor em valor, em dignidade. Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor se deu a nós por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e de que não existe absolutamente nada mais precioso que poderíamos receber. Quando as nossas certezas, aquelas coisas que nos parecem muito necessárias, são tiradas de nós, Senhor, nós lembramos ainda mais profundamente que o Senhor é tudo que temos. Então, Senhor, nos ajude a viver hoje, mesmo aqueles que não estão passando por situações tão dramáticas, ajude-nos a viver plenamente satisfeitos em Ti, satisfeitos com o Senhor, cheios de afeições por Ti, dobrados ao Teu querer. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda também os meus irmãos sofredores nessa noite. Ajuda, Senhor, se há alguém entre nós sofrendo as dores da alma, sofrendo a noite escura da vida, sofrendo por calamidades pessoais, calamidades familiares, que o Senhor os abençoe, que o Teu Espírito esteja com eles, consolando-os para o louvor da Tua glória, Senhor. Nós clamamos ao Senhor e oramos em nome de Jesus, o nosso bendito Redentor, dono do nosso amor. Amém e amém. Deus abençoe.